Boa noite a todos, em todas as dimensões da vida. E hoje nós vamos falar sobre o mundo dos espíritos. Quando a gente coloca aqui o mundo dos espíritos, estamos falando de nós. Porque nós somos espíritos encarnados, estamos na carne e temos espíritos desencarnados que já saíram da matéria. E a primeira pergunta, que a gente começa, que nós paramos para perguntar a nós próprios, embora até saibamos respondê-las, mas mesmo assim a gente está sempre aprendendo, se aprofundando mais. Na verdade, quem sou eu? De onde vim? E para onde eu estou indo? Essa é a pergunta. Então, quando eu paro para perguntar quem realmente eu sou, além dessa pessoa, a gente tem um nome, que nasceu, temos a nossa família, mas nós somos muito mais do que isso. Nós vamos buscar lá em Jesus, quando Ele disse para nós, há mais de 2.000 anos, que há muitas moradas na casa do Pai. Então, se há muitas moradas, com certeza alguém deve estar habitando essas moradas. E que moradas são essas? Então, será que eu já habitei estas moradas? Quem realmente eu sou? E aí a gente vai entendendo e buscando, porque para a gente entender, compreender, refletir e chegar a uma conclusão, nós precisamos buscar, parar e pensar e se satisfazer, com uma resposta. Eu estou aqui, quando tudo terminar, acaba tudo. E há religiões que dizem, então eu vou lá para o céu, ou então eu vou para o inferno, tá? E com o passar do tempo, essas indagações foram permeando uma grande parte da humanidade. Nós que aqui estamos entendemos isso, e outros tantos, e cada vez mais, estão buscando essa resposta. E muitos já têm essa compreensão. Então, quem sou eu? Então, quando a gente entende que Jesus falou para nós que há muitas moradas na casa do Pai, e esse Pai é Deus, Criador desse universo, que hoje temos uma realidade bem maior, um alcance bem maior, que esse universo, são vários universos, que tem várias galáxias, e que isso vai e que é infinito. Vai muito mais, transcende muito mais daquilo que Jesus naquela época nos trouxe, e que a gente não tinha tanta condição de entender a concepção e o alcance dessas imensas moradas infinitas. Então, esse Deus Criador de tudo, desse cosmo, Ele criou os espíritos e continua a criar, porque a criação, ela é contínua. E esses espíritos que Deus criou, eles são o quê? Eles são esses seres inteligentes que habitam todo o universo. A forma que esses espíritos, quando encarnarem em diversos mundos, vão ter, aí, dependendo do mundo, eles vão se apresentar da forma que eles necessitam e que corresponde a determinados mundos. Mas nós estamos aqui falando do planeta Terra. Então, nós, que somos esses espíritos agora encarnados, viemos dessa criação. Deus criou a todos nós essa inteligência, mas nos criou também a todos, igualdade. Simples, na sua mais
perfeita simplicidade e ignorando todo o conhecimento que seria, como continua a ser, construído, né, por cada um desses espíritos, que somos nós. E essa construção, através desse conhecimento, nós estaríamos fazendo a nossa trajetória, a nossa caminhada de vida, de várias vidas, né? Das vidas sucessivas que nós hoje já entendemos através das reencarnações. Então, esse espírito, ou esses espíritos, somos nós. E que caminhamos, que fomos criados ali com essa igualdade. Porém, muitos se adiantaram, uns foram bem mais além e outros ficaram na retaguarda. Por quê? Preferência do Criador? Claro que não, né? Nós sabemos que não. É escolha nossa, que se chama livre-arbítrio. Então, esses espíritos, que são seres inteligentes de todo o universo, quando eles, falando da Terra, e chegaram através das várias caminhadas por todos os reinos, pelo seu princípio inteligente, quando chegou no reino nominal, pronto, olha, toma aqui a razão, e com a razão você também leva o seu livre-arbítrio. E desde aí, cada um começou a construir a sua caminhada, como continua até hoje. E hoje nós podemos perceber que tanto no plano material quanto no plano espiritual, os espíritos são seres individualizados e que cada um está num determinado degrau evolutivo. Para que a gente possa, entender isso, a gente volta de novo para o nosso livre-arbítrio. Mas você está falando do mundo dos espíritos. Sim, é lá e cá, aqui e lá, porque esses mundos que são independentes, porque nós estamos em mundos paralelos, dimensões paralelas, que estão no mundo material, visível a todos nós, e no mundo, esse outro mundo espiritual, que está totalmente desvinculado, mas um está interligado ao outro. Esse plano espiritual, nessa dimensão, nós não conseguimos, pelo menos a grande parte da humanidade, só aqueles que têm o grau assim, desse dom de visualizar através da vidência e ver essa outra dimensão. Mas para a grande maioria, nós estamos aqui e outros tantos, como nesse exato momento, estão numa outra dimensão e participando também conosco desses momentos de reflexão, de aprendizado, porque nós estamos sempre aprendendo. Mas isso eu já sabia. Pois mas a gente, cada vez que nós fazemos uma releitura ou ouvimos algo que já aprendemos, na verdade nós estamos cada vez mais aprofundando e percebemos e entendemos mais profundamente aquele mesmo tema, aquela mesma situação que traz tudo aquilo que já foi abordado. Agora, cada vez mais eu tenho uma compreensão maior e uma valorização maior quando eu entendo que esse mundo dos espíritos, ele que é a realidade, ele é a verdadeira pátria espiritual, é o nosso real mundo, e que nós estamos aqui de passagem para um grande aprendizado, porque Deus, que criou todo o universo, os mundos, ele criou esse planeta chamado Terra. E esse planeta é um planeta escola, é um planeta educandário, que muitos chegaram aqui
para esse grande aprendizado. Não só, que aí a gente tem que se reportar lá no início, daqueles espíritos que vieram e nasceram e encarnaram aqui na Terra, mas outros tantos vieram de outros mundos. Quem já ouviu falar dos exilados de Capela, sabemos que, entre outros mundos, porque não só de Capela, não, e de outras Pleiades, de outros, Sírios, Órios e tantos outros, encarnaram aqui, porque aqui é um planeta escola, educandário, um grande aprendizado, para que estes espíritos pudessem aqui encarnar, outros reencarnar, para esse grande aprendizado, que é o aperfeiçoamento, que é a melhoria do espírito, que quando ele está nesse mundo espiritual, nesta outra dimensão, como nós pertencemos a vários graus, nesse processo evolutivo do espírito, então cada qual habita uma região, uma determinada cidade, outras colônias, os nomes, e as nomenclaturas diversas que tem, e que cada um estará habitando aquela cidade, estará naquela colônia, numa determinada região espiritual, de acordo com tudo que ele construiu enquanto estava encarnado. Então a ligação, ela é contínua, ela está intimamente o tempo todo interligado. O que eu faço aqui, as minhas ações, os meus sentimentos, minhas emoções, meus pensamentos, todas as minhas atitudes, elas estão construindo esse meu futuro, de novo, retornando à verdadeira pátria, que é espiritual. Então a construção é aqui, porque aqui é o grande aprendizado. Deus, ele criou todos nós espíritos, com essa inteligência, com a natureza de estar sempre buscando se aperfeiçoar através de tudo que esse espírito recebeu, porque todos os espíritos que foram criados, que permeiam todo o universo, aqueles que estão ao nosso lado, em todas as dimensões, todos nós temos o quê? Aptidões. Todos foram criados com talentos e com condições para realizar tudo aquilo que necessite e que necessita para o quê? Para progredir, para seguir, esse seu processo evolutivo, buscando através do conhecimento, através da sua inteligência, da sua busca, do seu esforço constante, da sua vontade em cada vez mais querer ser melhor, ele vai se aperfeiçoando e trabalhando dentro de si mesmo e em tudo que lhe vem, que lhe chega, para que ele possa cada vez mais colocar e deixar aflorar todas as suas aptidões, que vão fazer com que este mundo material que nós estamos, ele possa cada vez mais melhorar, ele possa cada vez mais se aperfeiçoar e que ele possa se transformar num planeta onde todos possamos nos sentirmos fraternos, nos sentirmos e nos vermos como irmãos, mas para isso é necessária essa construção dentro de cada um de nós. E essa construção, ela começa aqui e dá continuidade. Então, nesse mundo espiritual, nessa dimensão, nós continuamos nessa nossa trajetória de buscar sempre essa melhoria e aperfeiçoamento. E através dos nossos equívocos, das imperfeições, de caminhos que
muitas das vezes tomamos erroneamente, acabamos de retardar um pouco, né, mais essa nossa trajetória. Então, quando chegamos no mundo espiritual, podemos dar conta daquilo em que nós tínhamos nos proposto a realizar e não realizamos. E lá a vida continua. Então, nessa cidade, continuamos buscando através do estudo, porque o estudo e o conhecimento, ele é infinito. Nós vamos sempre estarmos buscando esse aperfeiçoamento através desses conhecimentos. Aonde foi que eu errei, né? E com outros espíritos afins, ou seja, que nós nos afinizamos, que temos sintonia, habitaremos locais para que possamos continuar essa vida em outra dimensão. Sempre o quê? Aprendendo. E o espírito, quando ele se encontra, né, em outra dimensão, seja no local onde ele habita, se ele está nesse processo evolutivo e que se ele galgou, né, um degrauzinho a mais, né, quando estava na matéria, porque ele optou, né, reconheceu e escolheu, que é sempre o livre-arbítrio, para seguir as leis divinas, que são as leis universais, são leis de todo o universo, e que são elas que nos mantêm no caminho, né, reto, no caminho do bem, para que nós possamos cada vez mais nos melhorarmos. Então essa é a construção. Estamos nessa outra dimensão, nesse plano espiritual, e continuamos nessa caminhada, vivendo, porque nós sabemos, mais do que certeza, nós sabemos que a morte, ela não existe. Então saímos do corpo material e damos continuidade na nossa verdadeira vida, que é a espiritual. Então lá, nós enquanto espíritos podemos andar, podemos nos mover, e dependendo da nossa condição, do nosso aprendizado, de como nós construímos a nossa vida enquanto aqui estávamos, nós teremos, né, essa condição de irmos a vários locais. Se nós formos pegar, né, as obras, né, de André Luiz, então ali os espíritos, através das várias histórias reais, nos trazem, nos mostram como é essa vida no mundo espiritual. Né? Então todos ali estão, né, buscam seus trabalhos, vivendo e convivendo, né, naturalmente, cada um tendo uma condição de poder ir até um outro lugar, chegar, né, a esse outro lugar, vir à matéria e estar junto, visitar os seus queridos, mas tudo conforme as suas conquistas. Quer dizer, tudo conforme o seu merecimento e o grau evolutivo que cada um se encontra. Então, no mundo espiritual, nós andamos, nós sabemos que temos lá, né, também aerobos, tem espíritos que no aprendizado a gente consegue não só caminhar, mas já voltar, e a gente vai percebendo que essa sutileza, o espírito, ele vai galgando à medida em que ele se torna mais leve. Mas como ele se torna mais sutil e mais leve? Através, né, desse corpo, né, espiritual que, né, nós conhecemos como perispírito. Mas esse espírito, né, que Deus criou a todos,
ele não tem forma. Nada que ainda, né, possamos, como dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos, que possamos entender, né, como seria, né, realmente o Espírito. Então ele não tem forma, mas podemos dizer que ele é um clarão, que ele pode ser uma centelha, que ele pode ser, né, uma chama. Assim, né, o livro dos Espíritos nos dizem, mas esse Espírito, ele é uma consciência. Isso nós temos, né, a grande certeza. Ele é essa consciência que vai se materializar, né, nesse corpo espiritual, e esse corpo espiritual que nós chamamos, né, de perispírito, ele, que é essa ligação, né, que tem a matéria com o espírito, ele vai ser esse intermediário que vai estar habitando todas essas, né, dimensões espirituais até a sua perfeição. Mas a gente entenda que esta perfeição, ela é eterna, né? Ela é infinita. Porque nós somos o quê? Espíritos imortais. Nós estamos na matéria passageira, nem que, né, daqui a algum tempo, com essa nova era, nós possamos, né, viver mais tempo, e isso chegará, né, para essa era nova, nesse momento aí de transição, nesse mundo que chega de regeneração, onde o ser que está aqui, né, encarnado, ele vai ter condição de viver muitos e muitos mais anos, algumas, né, pouco mais de centenas de anos, né? Por quê? Porque é um processo que é evolutivo. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo essa condição de nos autoconhecermos cada vez mais, de sabermos quem realmente somos, que foi essa pergunta, né, do início. Então já entendemos que somos esses seres inteligentes, que temos essa condição enquanto espírito, mas agora estamos encarnados. Mas a gente busca lá em Jesus, quando ele, numa conversa, né, com o Tiago, ele mostrou para um dos seus discípulos que ele, e ele, entenda-se, todos nós, temos condições, como ele mesmo falou, de fazer o que ele fez e muito mais. Então, o que isso quer dizer? São esses dons, essas aptidões que estão em nós e que precisamos deixar aflorar, buscar cada vez mais esse autoconhecimento, ter nessa profundidade de conhecermos mais quem realmente nós somos. Espíritos inteligentes do universo que estamos agora encarnados. O que eu posso fazer para que cada vez mais eu possa me aperfeiçoar e ter condições de utilizar tudo aquilo que nós ainda não alcançamos? E está tudo em nós, mas que tudo está vindo e virá no seu, né, momento. Agora, é lógico que como a caminhada, né, do espírito, né, no mundo espiritual, ela está ligada intimamente à materialidade, porque viemos, né, de lá. E aqui nós materializamos para buscar essa construção para sermos melhores. E o que é essa construção para sermos melhores? É a vivência do amor. É vivenciarmos o amor em toda a sua plenitude. Amar como Jesus nos amou. E é essa trajetória de nós, enquanto espíritos imortais, que estamos fazendo, né, ao longo tempo dessa nossa viagem que nós fazemos com seres, né, do universo, e que estamos nessa continuidade. Então, quando nesse mundo, né,
espiritual e nos libertamos, né, da matéria, da carne, e voltamos a habitar esse mundo espiritual, essa nossa trajetória continua. E a nossa condição e capacidade vai realmente se tornando e se aperfeiçoando mais, de condições que nós buscamos, né, para ter, e que através do aprendizado e de trabalharmos também todo o nosso, né, interior, todas as nossas dificuldades, mazelas que trazemos dentro de nós, porque sabemos que quando nós deixamos o corpo físico, ninguém se transforma, né, de um dia para o outro. Isso, né, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu continuarei sendo orgulhosa até eu despertar e perceber que o orgulho é que prejudicou a minha trajetória na matéria, e lá vou eu ter que voltar novamente, né, nessa roda, como diz, né, essa roda de samsara que a gente encarna, desencarna e reencarna, que aí deixa a coisa pendente, vai de novo, né, reencarna, desencarna, e vai, e continuamos, né, nesse ciclo até o que? Aprendermos. E esse aprendizado ele é contínuo, mas necessitamos de estarmos, né, nessa materialidade. Então, o espírito, ele se materializou e vivenciou desde os tempos primitivos. Então, ele veio, né, do seu instinto, tá? E foi galgando, né, degraus em que ele saiu do seu primitivismo, que é onde ele tinha instinto, para adquirir ali, né, como a gente já falou, né, a razão, o livre-arbítrio, o conhecimento. E aí, cada vez mais que nós buscamos esse processo evolutivo, e quando estamos no mundo espiritual, temos essa maior visibilidade, né? Nossa, por que eu errei de novo, né? Porque afinal de contas eu tinha me comprometido a não mais, né, errar. Nesse ponto aqui, poxa vida, fizemos o planejamento reencarnatório para, né, aprendermos mais a conviver, né, aqueles que nós magoamos, aqueles que nós deixamos, né, que se tornassem desafetos nossos e até inimigos. Agora nós vamos nesse reencontro para vivenciar o perdão, né, o amor, e todos cada vez mais atrelando esses laços. Então a gente planeja, está tudo lá no mundo espiritual, e a gente retorna, vem o nosso, né, esquecimento, e nós, através, como ela é aqui, porque em primeiro lugar é o mundo espiritual, e aqui é só uma cópia de lá, né? E ainda, né, não tão bem feita, que se fosse estaríamos vivendo momentos, né, de felicidade, o reino de Deus estaria implantado aqui na Terra. Mas, como também sabemos que nessa outra dimensão, sabemos que vivemos, né, e convivemos também em várias regiões, em várias cidades, também conforme esse grau evolutivo de cada um. Então, nós estamos nesse aprendizado em que reencontramos, e muitas das vezes essa animosidade perpetua também no mundo dos espíritos. E aí, se você vai né, lembrar daquela pessoa que te feriu, te magoou, que te deixou, né, com um certo, né, rancor no coração, você vai continuar, né, alimentando aquilo ou não. Tudo na vida são escolhas. Então, no mundo espiritual temos as nossas escolhas também, sempre. Por isso que Kardec, didaticamente, porque a gente não pode dizer, não, isso daqui realmente é isso e acabou-se. Não, mas didaticamente, para que a gente possa entender, né, como vivem os espíritos, ele fez aquela categoria, né, aquelas ordens, classificou os espíritos como, né, perfeitos, os bons, os puros e os imperfeitos. E dentro dessa categoria, para que a gente possa entender melhor ainda, estão, né, várias classes, né? Então, dentro lá daqueles puros, tem, né, os que são perfeitos, aqueles que já têm uma determinada, né, superioridade e cada vez vão galgando, né, mais
mais um degrau para chegar a essa perfeição, até chegar à angelitude. E, tá? Assim são, dentro, né, da ordem lá dos bons, né? Também tem aqueles que, dentro dos bons, são aqueles que ainda são intermediários. Eu sou, né? É bom, né? Mas é como estamos aqui vivendo na matéria. Aquela pessoa, ela tem um bom coração, mas, vírgula, né? Porque assim que Emmanuel fala pra gente, mas, né? Ela, né, tem alguns pensamentos que não condiz com a lei divina. Ela gosta de ajudar e ela sente, né, aquela compaixão, aquela piedade, aquela caridade que ela tem dentro dela de realizar algo pelo próximo. Mas ela realiza essa caridade, mas ainda tem outras falhas, imperfeições dentro dela que ela precisa ser trabalhada. Ela não é egoísta porque ela pensa no outro, porém ela ainda tem um orgulho exacerbado, porém ela é vaidosa, ela faz aquelas coisas, eu ajudo o outro, né? Mas a vaidade, então vai por esses caminhos também. E quando você retorna a essa vida espiritual, você vai perceber, você vai ter essa condição de perceber que você estava ali naquele caminho, mas não estava tão correto assim. E aí você vai refletir para tentar aprender através sempre do seu esforço, em primeiro lugar da vontade. Eu quero cada vez ser melhor. Da próxima vez que eu retornar, né, eu vou me comprometer a ser, né, melhor. E aí você continua, né, nessa trajetória, e tem aqueles que são imperfeitos, e dentro desses imperfeitos tem aqueles, né, espíritos que são realmente aqueles que são os pseudo-sábios, aqueles que vêm para zombar de você. Quer dizer, levam um tempo de vez de estar no mundo espiritual buscando a sua melhoria. Não, eu vou para perturbar, né? Eu vou para continuar aquele meu erro que eu, né, realizei. Eu vou para penetrar, né, no pensamento do outro e colocar na ideia dele, porque ele permite, eu sou eu, né, tá? Porque eu permito. Os espíritos estão ao nosso lado, convivem conosco, porém, tá? Ele só vai realmente me atingir se eu permitir. E essa permissão é o que eu vou acolher dentro de mim. O que eu tenho dentro de mim que eu permito que ele se chegue e aceito a ideia através do pensamento. E essa é a vida que esse espírito fora da carne, ele está levando. E ele está o quê? Gastando o tempo dele. Embora a gente saiba que o tempo, né, é atemporal. Ou seja, o tempo daqui é diferente de outras dimensões. Um ano aqui é um segundo em outra dimensão. Então a gente não pode. Essa questão de passado, presente e futuro pertence a nós, do planeta Terra. Mas em outros mundos ou em outras dimensões, o tempo, ele é atemporal, ou seja, é aquele que a gente ouve falar, é o tempo do não tempo, porque o que você está realizando agora, um segundo depois, né, você já está em outro momento. E hoje, mesmo na nossa materialidade, nós não podemos perceber, e isso já é um fato científico comprovado, que nós não vivemos mais 24 horas, que nós vivemos 16 horas. Isso é comprovado aí com o físico alemão Schumann, e que tem a ressonância Schumann, né, também, que todo dia ela é medida, e aí vão outras coisas, né, que são trago para nós, para que nós possamos, né, perceber e valorizar esse momento, que é um momento que nós estamos encarnados, porque a real vida é no mundo espiritual. E quando nós pensamos, né, que quando estamos lá no mundo espiritual, como é que esses espíritos, né, que muitos
dão nome a esses anjos, né? Os anjos, né? E aqueles que andaram para o caminho do mal são os demônios. As religiões trazem isso para nós. Mas será que e creem que os anjos são anjos de todo sempre? E esses demônios são demônios de todo sempre. Então você vai tocar harpa o tempo todo no céu, que seria entediante, né? Porque imagina, né? Você passar a sua eternidade tocando harpa, você vai ficar no calor, né, do inferno. E quando a gente fala assim, mas hoje em dia não, hoje em dia ainda tem muita gente que pensa assim, tá? A gente conhece. Tem muita gente que pensa assim e que acha que o anjo, ou seja, os anjos são, para nós, né, que estudamos a doutrina espírita, são espíritos que caminharam e fizeram a trajetória como nós estamos fazendo, tá? Ou seja, se eles chegaram à angelitude, foi através do esforço, da vontade deles, que percorreram para chegar a essa perfeição. E que é o que nós estamos nos propondo nessa nossa construção, para chegarmos à perfeição e darmos continuidade, porque amanhã nós estaremos também no papel de sermos mentores de outros, né? Porque, como existem muitas moradas, existem muitos mundos, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que o nosso está deixando para trás. Então nós vamos ter sempre, né, na verdade, muita coisa a realizar, a fazer, a trabalhar. Ou seja, o espírito, ele está sempre se aperfeiçoando, se renovando, trabalhando, conquistando, quando ele busca seguir essas leis, as leis divinas. E quando não, ele também vai chegar à perfeição. Porém, né, esses ditos demônios, ou seja, são aqueles que erraram o caminho, mas erraram porque quiseram. Tem aquele ditado, errar uma vez, né, tudo bem, mas 2 vezes de novo, persistir no erro, né? Aí a pessoa não está parando para refletir, para pensar, né? Avaliar, analisar. Que caminho é esse que eu estou seguindo? Então, esses espíritos imperfeitos, e que dentro desses imperfeitos tem aqueles que são realmente renitentes, que são realmente perversos, que são realmente satânicos. Existe? Sim, existe encarnado, quanto mais desencarnado, né? Então nós sabemos que, tá? Como aqui uma cópia de lá, temos, e que nós observamos no mundo, aqueles que são o quê, né? Os dominadores, aqueles que pelo poder, né? Pela ambição, pelo orgulho, pelo egoísmo, os tiranos que existem no mundo, que existem dentro dos lares, eles são o quê? Eles reencarnaram e continuam persistindo no mesmo erro. Mas um dia eles vão chegar à perfeição? Vão. Mas vão demorar? Sim. Vão sofrer e muito. E quanto mais perversidade eles fazem, mais distante eles ficam de encontrar, né, uma felicidade. Porque a felicidade para eles, enquanto estão encarnados, é passageira. Mas eles acham que não. Porque, né, a morte não existe, depois quando eu acabar tudo aqui, né, eu tirei proveito de tudo. Tem aqueles que acham que realmente são deuses, né, tá? Realmente, né, Jesus também falou, tá? Que estava lá, né, na lei dos profetas, ali ele citou, olha, somos deuses, né? Sois deuses. Então somos. Mas ser Deus é olhar para dentro de si, nós, enquanto espíritos imortais, que estamos na materialidade e que voltamos ao mundo dos espíritos e que nós somos deuses porque temos o que? Essa essência divina. O nosso DNA, mesmo fazendo exame de sangue e não dando, mas ele é divino, porque nós fomos criados por Deus. Então, nosso DNA é divino. O dia que toda a humanidade tiver consciência disso, né? Essa consciência, a gente vai conseguir se autocurar, né? Se auto-aperfeiçoar, como Joana fala. Então é tudo desse auto-olhar que começa agora e perceber que tudo iniciou nesse mundo espiritual, que quando nós fomos criados, né, simples, ignorantes, sem conhecer nada, e cada um construiu a sua trajetória. Então, se tem uma pedra no meu caminho, e se
eu não tirar quando eu retorno ao meu mundo espiritual, né, ao nosso mundo espiritual. Essas dores e sofrimentos vão continuar porque ela é uma construção minha. O nosso processo evolutivo, enquanto espíritos imortais, criaturas que viemos do Criador, essa chama, né, essa consciência que tudo tem, que somos herdeiros de Deus, então tudo está em nós. Agora, o que precisamos fazer para ter esse alcance? Então, essa é a nossa construção, esse é o nosso caminhar. Por isso, nós retornamos, porque precisamos estar aqui para depurarmos, ou seja, tudo aquilo que ficou pendente, retornamos à matéria para depurar e depois retornamos ao mundo dos espíritos, para que ali a gente possa ter essa continuidade e entender que todo ser evoluído que a gente conhece, esse ser, Francisco de Assis, nossa, ele é realmente, né, a conquista dele, ele é um ser maravilhoso. Gandhi, nossa, né, pois é, são espíritos que estiveram nessa roupagem, estão no mundo espiritual, continuando o seu aperfeiçoamento, e nós colocamos ele distante. Mas ele, eu acho que é Jesus, nossa, para mim chegar até Jesus, nossa, né, tá? Não, quando a gente fala isso, nós estamos, porque nós somos co-criadores, estamos co-criando uma realidade dizendo, olha, eu vou ficar cada vez mais distante. Mas não é essa a realidade, né? Ou não deveria ser. Então, quando eu digo que sou eu que trago esses seres que são espíritos que agora continuam lá no seu aperfeiçoamento, então quando eu falo de Francisco de Assis, quando eu falo de Gandhi, quando eu falo, tá, de Chico Xavier, nossa, como é que eu vou conseguir a simplicidade, a paciência dele, isso, né, tá? Ele conseguiu e ele fez a trajetória dele, tá? E nós estamos fazendo a nossa, enquanto espíritos. Estamos aqui fazendo essa nossa trajetória. Então, lá reflete aqui. E aqui vai dar continuidade a este mundo dos espíritos que nós estamos falando, e que essa trajetória nossa, que é infinita, ela começa sempre realmente dentro de nós. O que eu trago, né, para cá de mim? O que eu, né, aprendi, agora retorno e digo que vou seguir, né, outros caminhos. Porque o espírito, nós enquanto espíritos, estejamos encarnados ou desencarnados, essa centelha divina que todos nós somos, nós temos a inteligência, né? Temos a inteligência, o conhecimento, e temos o instinto que nos protege. E o instinto nunca nos engana. Quando a gente entra em algum lugar, né, você sente alguma coisa e você de repente esse sentir, o meu instinto me diz que eu não devo ficar aqui. O meu instinto me diz que alguma coisa boa não vai acontecer. São intuições, mas nós temos esse instinto de proteção, o instinto de conservação. Não, quando acontecer alguma coisa, eu jamais vou reagir. Aí você vai e reage, porque eu tenho instinto, porque eu estou, né, defendendo o que? A minha vida. A vida que é valiosa. Então, o instinto, ele não se engana, mas a inteligência, e como se engana, né? A inteligência, ela é livre. Então, a inteligência, ela erra. Se fosse assim, o mundo estaria, né, pleno de felicidade. Quantos seres, espíritos inteligentes, encarnados, e como nós estamos falando no mundo espiritual, dos espíritos desencarnados que habitam essas dimensões, são inteligentíssimos e usam a sua inteligência para quê? Para o mal. Muitos usam para o mal, para prejudicar o outro, para que não deixar o outro ir à frente, o outro crescer, por conta da inveja. Estamos falando do mundo espiritual, porque ele continua assim. Ele continua com raiva, ele continua com inveja, ele continua com ódio, alimentando, porque tudo está o quê? No espírito.
dele, a consciência, o pensamento dele. Então ele plasma tudo isso e aquilo continua com ele. Então, enquanto ele não se libertar, enquanto ele não perceber, tá, que o maior mal que ele faz e a quem faz é a ele próprio, ele vai continuar com todos esses sentimentos, né, nocivos, e utilizando a sua inteligência para o mal, em vez de aproveitar, né, e realizar, né, o bem em proveito, né, de todos. Então esse mundo espiritual, para que a gente possa entender, isso ainda é muito mais profundo. Se a gente fosse falar aqui, falaria a noite toda, porque o mundo espiritual, ele traz diversos, né, panoramas que nós podemos cada vez mais nos aprofundar nessa vivência, como é que o espírito, né, ele se alimenta. Nós que estamos, né, aprendendo também a mudar o nosso tipo de alimento, né, enquanto aqui estamos encarnados, nós que estamos aprendendo, né, a respeitar mais a natureza em todo o seu aspecto, em todos os seus reinos, né, desde o mineral, do vegetal e do animal e do próprio ser humano. Então, o ser está aprendendo a deixar de ser violento. E isso ele traz, ele retorna e traz isso tudo consigo. Então, e tudo isso que ele ainda traz consigo é para que ele pudesse aqui, né, se educar e fazer uma nova trajetória. No que ele persiste, o planeta Terra, ele está ascendendo, e ele ascende em todas as dimensões. Porque nós temos, né, essa dimensão paralela, esse mundo espiritual, que é a crosta terrestre. Então, se o planeta Terra ascende, toda a crosta terrestre, tudo está ascendendo. E isso é o grande momento. Nós estamos nesse momento da grande transição, essa ascensão, nós estamos vivenciando exatamente agora. Então, se a gente for buscar lá, né, a Gênesis, Kardec, lá no final, né, com Chegados do Tempo, ele fala exatamente isto. Então, nós, a espiritualidade, em todo o planeta Terra, em todas as suas dimensões, ele está em ascensão. E nós, enquanto espíritos encarnados e no mundo espiritual, estamos também, se quisermos acompanhar, né, o planeta Terra, nós precisamos nos modificarmos, nos transformarmos, e os espíritos também, porque senão, né, todos eles, espíritos, né, que vivem no mundo espiritual, e quando você desencarna, você vai para o mundo espiritual, eles irão reencarnar em outros mundos, porque serão exilados, e quem vai exilá-los são eles próprios, porque somos nós que fazemos a nossa escolha. Eu quero continuar no mundo de provas e expiações. E aí o Criador, estamos lá no mundo espiritual, você quer, então tá bom, você vai encarnar no mundo de provas e expiações, porque o planeta Terra não dá para mais para você voltar, porque o planeta Terra agora está numa nova era. Então a escolha sempre, né, é nossa. Nesse exato momento, o nosso planeta está ascendendo, e essas dimensões espirituais também estão ascendendo e passando por processos, né, transformadores lá e cá. Lógico que aqui o processo ele é mais denso, né? O processo se transforma nesse caos, mas que é necessário. Então é nesse momento que o mundo espiritual, grande parte desses espíritos retorna para ajudar a Terra a alavancar. Esses espíritos que fizeram uma trajetória e que não se tornaram espíritos puros, superiores, angelicais, assim, né? Deus criou um anjo. Não. Foi tudo conquista, assim como aqueles que se perderam na sua caminhada. Então, mais importante, mas que é importante, né, na vida, é conhecermos de onde viemos, porque é importante a gente saber a caminhada, a trajetória do espírito, quem realmente sou,
para onde eu vou, para onde nós vamos, né? Vamos voltar de onde viemos. E, acima de tudo, é construir nesta vida um ser melhor. E isso é uma opção de cada um, sabendo que agora nós estamos, no último segundo. Se eu vou buscar minha melhoria, se eu quero seguir as leis divinas, eu, enquanto espírito encarnado, e quando eu desencarnar, eu vou continuar nessa trajetória evolutiva maravilhosa e, como disse Cristo, aqueles que os bem-aventurados, os pacificadores, porque herdarão a terra. Então iremos para o mundo espiritual e herdaremos a nossa terra, esse planeta que nós ajudamos a melhorar. Aqueles que assim não quiserem, não vão mais voltar a esse mundo espiritual, que está nessa dimensão aqui e que conosco está caminhando para esta ascensão. E por opção, esse espírito ele vai retornar para mundos primitivos, outros mundos de próprias criações, conforme o grau que ele esteja. Mas que Deus, o Criador, ele jamais abandona, ou deixa de lado um filho, uma criação sua. Então todos terão sempre uma nova chance. E até aquele espírito mais renitente, mais perverso, se ele ainda não tem condição de reencarnar num planeta melhor, ele vai começar de novo a sua trajetória. E diz os espíritos que ele sofre o fenômeno da segunda morte, ou seja, ele se desconstrói, transforma-se em centelha divina de novo, e lá vai ele começar lá naquele mundo mais primitivo, habitar o reino mineral, o reino vegetal, e vai começar tudo de novo. Sua consciência ela é apagada e recomeça, porque o Criador não deixa nenhuma criatura, nenhum espírito fica sem ter oportunidades, e vão ter quantas nós escolhemos. E assim é a continuidade da vida, é o mundo espiritual. Ou seja, é importante sabermos quem somos, por que aqui estamos, mas mais ainda é importante construir quem nós realmente queremos ser. Então, que Deus possa nos iluminar para que nós possamos nos mantermos firmes e fortalecidos em nossa trajetória enquanto espíritos imortais. Muito obrigada e boa noite.